Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre Apocalipse 14:12, que diz: esta situação exige perseverança da parte do povo de Deus, o qual obedece aos mandamentos de Deus e continua a ter fé em Jesus. Antes de começar, gostaria de pedir que ouçam até o fim e compartilhem os meus vídeos, tá? E se inscreva no meu canal no YouTube. Pause agora o vídeo, se inscreva no canal no YouTube e curta. Agora, já, para não esquecer. Depois continua assistindo o vídeo. Quando terminar, compartilha. Tá bom? Por favor, quem não puder assistir até o fim, assista onde der. Quem não puder assistir, pelo menos visualiza, curta, compartilha, se inscreva no canal, que já me ajuda, né? Nesse trabalho de Deus. Agora, como é que fala? Só quero que vocês façam isso. De preferência que vocês assistam, tá? Não precisa separar para assistir. Vai tocando, vai lavando uma louça, fazendo uma comida, limpando na casa e vai ouvindo. Não custa. É uma distração e ao mesmo tempo um aprendizado para vocês. Tá bom? Desde já agradeço. Tá bom? Vamos lá. Então, meus irmãos, aqui nessa meditação de hoje, nós estamos lendo a respeito de Apocalipse 14:12, né? Essa situação exige perseverança. Que situação, né? É a situação que vai existir no momento em que a segunda besta surgir e exigir que seja usada a marca da besta, né? Então, quando acontecer isso, nesse momento, nós vamos ter que fazer uma escolha, ou usar a marca de Deus ou a da besta. Só que aqueles que não aceitarem a marca da besta, além de não poder comprar nada, você pode ter milhões de reais, você não vai conseguir comprar comida nem nada se você não tiver a marca da besta. E você vai ser perseguido, entendeu? Neste momento vai. Por isso é que nós temos que tomar a decisão agora para não ser pego de surpresa depois. Por quê? Se a segunda besta surgir e devolver o poder à primeira, e você estiver despreparado, sem dúvida nenhuma você vai ser enganado por a marca da besta. E pondo a marca da besta, você perdeu a sua salvação. Em Apocalipse 12:17 diz assim, ó: o dragão ficou furioso com a mulher e foi lutar com o resto dos descendentes dela, os quais obedecem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Então, essa aqui é a versão que eu estou usando, mas toda versão fala basicamente a mesma coisa, né? Então, quem é a mulher aqui? Apocalipse 12, ele fala da igreja verdadeira, da mulher pura. Então, a mulher aqui quer dizer que a igreja verdadeira. Apocalipse 12. E em Apocalipse 17, ele fala da mulher prostituta, ou seja, a igreja prostituta. Ou seja, a igreja que está se prostituindo, adorando o quê? Imagens. Né? A gente sabe quem é. Só que essa igreja prostituta, ela teve filhas, fala em Apocalipse 17. Né? E eu vou ler até para você daqui a pouquinho, mas antes eu vou reler esse versículo 12, traduzindo ele, tá bom? Diga assim, ó: Satanás ficou furioso com a igreja de Deus e foi lutar contra o resto dos seus membros, né? Os quais obedecem os 10 mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tá certo? Isso é o que está sendo escrito nesse versículo. Ó, Apocalipse 17 diz assim, ó: a grande prostituta, ou seja, a igreja prostituta, a igreja que se prostitui. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças se aproximou de mim e disse: venha, eu vou lhe mostrar como a grande prostituta que está sentada junto a muitos rios vai ser castigada. Quem é a igreja que está sentada junto de muitos rios?
o Vaticano, né? Lá no Vaticano tem um monte de rios, né? Vários rios. Os reis da terra cometeram adultérios com ela, e os habitantes da terra embriagaram-se com o vinho do seu adultério. Então o Espírito tomou conta de mim e o anjo me levou para o deserto. Quem está dizendo isso é o apóstolo João, que escreveu Apocalipse. Onde viu uma mulher sentada num monstro vermelho. O monstro estava cheio de nomes que eram ofensivos a Deus. Ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida com roupas vermelhas e roxas, enfeitada com ouro, joias e pérolas. Na mão ela tinha uma taça de ouro cheia das abomináveis impurezas de sua infidelidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e de todas as abominações da terra. Eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue do próprio, o sangue do povo de Deus e com o sangue daqueles que tinham sido mortos, testemunhando a respeito de Jesus Cristo. Quando eu a vi, fiquei muito espantado. O anjo, porém, me perguntou: por que você está espantado? Eu vou lhe explicar. O que significa a mulher e o monstro que a carrega, o qual tem 7 cabeças e os 10 chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora já não vive mais. Contudo, ele está prestes a subir do abismo e a seguir para a destruição. E aqueles que habitavam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, vão se admirar ao ver o monstro. Eles vão se admirar, pois o monstro que está vivo já não vive mais, mas, mesmo assim, ele aparecerá. Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher está sentada. 7 montes, ó. A igreja está sobre 7 montes. Qual é a igreja que está em 7 montes? Lá no Vaticano, mais uma vez apontando o Vaticano. Elas também são eles são também 7 reis. Cinco desses reis já caíram, um está reinando e o outro ainda não veio, mas quando ele vier, não ficará por muito tempo. O oitavo rei, o qual também é um dos 7, é o próprio monstro que antes estava vivo, mas agora já não vive mais. Ele está seguindo para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a reinar, mas que receberão autoridade para reinar com o monstro por 1 hora. Né? Esses 10 reis têm o mesmo propósito e oferecerão o poder e a autoridade que possuem ao monstro. Eles lutarão contra o cordeiro e ele os vencerá. Pois o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, ele os vencerá juntamente com os seus fiéis discípulos, os quais foram chamados e escolhidos por Deus. O anjo ainda me disse: os rios que você viu junto aos quais as prostitutas está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e monstro que você viu vão odiar a prostituta. Eles tirarão tudo o que ela tem e a deixarão nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Isto vai acontecer porque Deus colocou em seus corações o desejo de fazer o que Ele quer, concordando em dar o poder que possuem ao monstro até que as palavras de Deus se cumpram. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Né? Então, queridos irmãos, você vê que essa está sendo falada da igreja prostituta, da igreja que está prostituindo a lei de Deus, né? E ela teve filhas, porque ela é chamada de mãe das filhas da prostituição. Se não me engano, acho que é isso. É mãe das prostitutas. Ou seja, ela teve filhas. Essa igreja prostituta, toda igreja que está debaixo do poder dela são filhas delas, estão seguindo a mesma doutrina dela e também são igrejas prostitutas. Tá? Não estou falando mal para os irmãos que estiverem me ouvindo do catolicismo. Tá? Não estou falando da igreja católica, não estou falando dos católicos, dos padres, não. Eu estou falando do poder papal. Tá? E estou falando disso de uma coisa séria que está escrito na Bíblia. Se vocês verem ali, quem é a igreja que está no meio de um povo, está falando lá no meio do povo, né? São povos. Quem é que está no meio de povos? É o Vaticano. Quem está cercado de montanhas? O Vaticano. Tá? Quem tem rios por perto? O Vaticano. Então é lá que está o trono da besta. Tá?
Então, o poder papal é esse poder que está falando que morreu, mas vai reaparecer. Por quê? Está falando da primeira besta, que vai vir a segunda besta e vai devolver o poder à primeira. Tá certo? Então, a besta é um poder político religioso, mais um apontamento para o Vaticano, um poder político religioso, porque no Vaticano o Papa, ele além de ser o líder do movimento religioso católico, ele também é o presidente do Vaticano. Então, mesmo que seja, por exemplo, o Japão é um país budista, mas o Papa pode entrar no Vaticano como presidente do Vaticano. Ele não precisa entrar como Papa, né? Ele pode entrar como presidente do Vaticano. Então, é um poder político religioso junto. Então, gente, tudo aponta para lá. Quando você olha para a Igreja Católica, com todo respeito, mais uma vez, a todos os católicos, mas você olha lá e vê, a Igreja Católica, ela tem imagens. O que Deus diz no segundo mandamento? Não terás imagens para adorar. Não terás imagens para adorar. Por que a Igreja Católica tem imagem? Jesus Cristo no Novo Testamento fala que a morte é só um sono. Que a pessoa morre e vai para o pó da terra. O próprio Deus disse lá a Adão, do pó da terra vieste, ao pó retornarás. Quando o rico está queimando lá, que muitas vezes usa isso aí para falar que tem um inferno, está queimando lá, ele está lá. Ele está lá com o corpo ou está lá em espírito? Ele fala o quê? Fale para Lázaro pegar o dedo dele e molhar na água na minha língua, porque eu sinto muita sede. O espírito tem língua? Tem dedo? Não tem. Entendeu? Então, ele estava queimando com o corpo. Entendeu? O espírito sente fome? Segundo a crença dos espíritas, não. Não sente nada. Por quê? Quando eu estive já no centro espírita, e aí tava lá uma mulher, e ela falou o quê? Uma moça falou para ela, toma um copo d'água. Eu não sinto sede, ela falou. Eu sei, mas o teu instrumento aí que você está, sente. Aí ela pegou, tomou um copo d'água, né? Você entendeu? Então, se existe, vamos supor que exista o espírito não sente sede, segundo eles próprios do espírita. Se ele não sente sede, como que o espírito do rico estaria com sede lá? Já cai por terra aí. Para quem assistiu a novela da Cor do Pecado, quando o pai Elinho estava encarnado, estava possuído pelo espírito do Febrônio, o Febrônio falou a mesma coisa. Eu não tenho fome, eu não sinto sede, eu sou uma alma encarnada. Você está entendendo? Então, o espírito, se fosse verdade que existisse espírito que eu não acredito, não sentiria sede. Portanto, o rico não poderia estar queimando em espírito, assim com o corpo dele. Então, aquilo ali nada mais é que Jesus Cristo indicando que a pessoa vai queimar no lago de fogo com enxofre com o corpo, mostrando que Lázaro estava no céu com o corpo. Então, quando nós formos para o céu, nós iremos com o nosso corpo, nós não iremos em espírito. Portanto, ninguém morre e vai para o céu. Então, essa é uma segunda crença errada botada pelo catolicismo, que a pessoa morre e vai para o céu. E aí, quando depois de 7 dias, eles fazem o quê? A missa de sétimo dia. Só que, segundo Jesus Cristo, quem morre já está perdido, está salvo, seu destino está traçado. Não existe mais salvação, nem nada posso fazer mais, porque já morreu. Quem já morreu está dormindo. Eu vou ficar olhando para minha cachorra, que faleceu há 2 semanas, estou vendo ali o túmulo dela daqui na minha frente? Não vou. Eu vou ficar indo lá e conversando com ela o tempo inteiro? Não vou, porque ela não está mais ali, ela não está me ouvindo. Quer dizer, ela está ali, só que ela não me ouve, ela está dormindo, ela está no sono profundo. Então não adianta eu ir lá e ficar falando com ela, que ela não está me ouvindo. Entendeu? Ela não está me ouvindo. Então, não adianta. Eu vou lá, vou ficar falando nada. Não, se eu não acredito. Não, para mim ela morreu, tá morta, tá dormindo no pó da terra. E acredito sim que quando o Jesus Cristo voltar, ele vai ressuscitá-la e eu poderei vê-la, abraçá-la, beijá-la novamente. Mas enquanto isso não acontecer, ela está morta. Então não adianta eu querer ir lá conversar. Então, para mim não existe, né? Que amanhã, depois de amanhã não, sábado, né? É finados. Muita gente vai no cemitério ver os seus mortos, levar flores, como se, se as pessoas que estivessem lá pudessem receber algo, não sabem de nada, né? Então, isso é mais uma crença errada.
O católico, ele batiza crianças pequenas. Quando a pessoa vai ser batizada, ela precisa saber o que ela está se passando, e uma criança pequena não sabe. Então, a criança pequena tem que ser apresentada a Deus, mas o batismo vem por imersão, não jogando água na cabeça, como o católico faz, por exemplo. Por imersão. Batismo significa, batizar significa imergir, a palavra. Batizar vem de imergir, vem de afundar. Então tem que mergulhar, não é jogar água na cabeça. Então você vai vendo crenças erradas na religião católica, né? E você vê um próprio padre, um próprio frei católico, o que ele disse quando perguntaram para ele a respeito do domingo? Foi porque a igreja católica quis. Então, aqueles que guardam o domingo estão debaixo, estão aceitando o poder da igreja católica. Simples, entendeu? Você vê que tem revista na igreja católica de pessoas que são contra certas coisas que o Papa fala, mas que são católicos. Mas que são contra certas coisas, tá? E que vangloriaram a vez que guarda o sábado. Tinha um frei em São Paulo, tá? Um frei que ele foi muito conhecido, eu não vou lembrar o nome dele agora, né? Ele era acho que da igreja da Praça da Sé, em São Paulo, e ele já morreu. E ele tinha um assistente, né? E ele pegou, e um dia esse assistente, ele guardava o sábado, ele era da religião que guardava o sábado. Então, que é a mesma que a minha. E aí, um dia ele falou, esse assistente falou, eu posso adiantar as coisas nascer para me não ouvir no sábado? E aí esse frei, que era um frei que era cogitado para ser papa, então forte que ele era, né? Tão importante que ele era no mundo católico. Então, aí esse frei falou para ele, muito bem, então me mostre um versículo na Bíblia que, que faça com que você guarde esse sábado, né? Aí, o que aconteceu? Ele pegou, abriu lá no versículo e mostrou, né, para ele, tava falando para ele sábado descansar tal, pegou o versículo lá do quarto mandamento na Bíblia e o cara falou, tá certo você. O frei católico falou isso, tá certo você. Então, muito bem, pode guardar o seu sábado. Então, a pessoa compreende que o sábado é o dia do Senhor, entendeu? É o dia do Senhor. Então, a própria Igreja Católica está falando, né? A mulher que frequenta a minha igreja aqui junto comigo, a avó dela, né, ela era católica, há muitos e muitos anos atrás, né? E ela era, quando ela era criança, agora ela está com 80 anos. Então, quando ela era criança naquela época, a avó dela nem sabia o que era a igreja a qual ela frequenta hoje em dia. Mas a avó dela falava o quê? Não, não, você já fez tudo na semana. Hoje é sábado, vocês não vão varrer casa. Na dia que eu faço, não pode guardar, já vai a casa a semana inteira, tá limpa. Hoje não vão fazer nada em casa. Então, quer dizer, mesmo sendo católica, essa mulher entendia que o sábado era para ser guardado. Entendeu? Eu não falo que é errado a igreja católica, mas ela se perdeu no caminho. Ela foi contaminada. Assim como o judaísmo já foi a igreja de Deus, né? E se contaminou, e aí entrou então quem? O catolicismo, tá? Então, pode ser o catolicismo antes. Porém, quando o imperador Constantino ele fez a sua falsa conversão para não perder o poder, ele começou a contaminar essa igreja que acabou virando católica apostólica romana. E aí ela se contamina e perde a essência. As Bíblias começam a ser confiscadas, as pessoas não tinham mais acesso à Bíblia e seguiam as orientações da igreja. E aí veio quem? Martinho Lutero, né? Zwingli, e esses caras, eles tiveram acesso à Bíblia de alguma maneira, né? O Lutero, se não me engano, ele foi numa biblioteca e achou uma Bíblia escondida na biblioteca e começou a ler. E ele começou a perceber todos os erros que estavam sendo cometidos pela Igreja Católica, e ele começou então a fazer um movimento protestante contra a Igreja Católica, né? Porque ele estava vendo que a Igreja Católica estava empurrando as coisas para o caminho errado, entendeu? Então, gente, não é que como é que fala que que a Igreja Católica ela é errada, não, ela
pode ter sido certa num dia, mas hoje em dia não é mais. Compreende? Ela não é mais certa. Então, ela está errada na adoração de imagens, ela, ela alterou os mandamentos. Pega os mandamentos, para quem é católico, que estiver me ouvindo, do livro do Catecismo. Leia os 10 mandamentos do Catecismo. Pega uma Bíblia católica e leia os 10 mandamentos da Bíblia católica. Vê se são iguais. Qual que está certo? Vocês vão seguir um livro do Catecismo que foi montado por homens ou os 10 mandamentos estão na Bíblia católica, que seja, que foi escrita por Deus. Vocês aqui decidem. Tá certo? Então leiam na Bíblia. Não acreditem que padre, pastor, missionário, apóstolo, ancião, qualquer nome que você quiser usar, bispo, não acreditam que eu estou falando. Pega a Bíblia, estudem e vejam por si só se o que eu estou falando na verdade. Tá certo? Agora eu vou ler o Apocalipse 12 para vocês inteiro, para a gente entender o que ela fala da igreja verdadeira. A mulher e o dragão. Apareceu então um grande sinal no céu. Era uma mulher vestida como o sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores do parto, pois sofria para dar à luz. Apareceu também outro sinal no céu. Era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas reais nas cabeças. A sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas do céu e as lançou para a terra. O dragão se colocou em frente da mulher que estava prestes a dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando esse nascesse. Parei aqui em Apocalipse 12:4. Você vê que fala o quê? Quando fala aqui, ó, que uma terça parte das estrelas do céu se lançou para a terra, são uma terça parte dos anjos. Essas estrelas quer dizer anjos, tá? Anjos da terra. Então aqui está falando da guerra que houve no céu. Quem é a mulher? A igreja verdadeira. Essa igreja verdadeira, ela foi criada e ela estava para dar a luz a quem? Ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Tá? Esse nenê é Jesus Cristo, tá certo? Então, na verdade, no início aqui, muito aponta para Jesus Cristo, é de Jesus Cristo, mas também é Adão, tá falando aqui, né? Que é o primeiro homem. Então, Satanás foi e deu bote no primeiro homem, ele tentou dar o bote, né? Mas veio Jesus Cristo para impedir isso, né? Então, ali está falando da guerra do céu, que Satanás foi expulso com o terço dos anjos caídos sobre a terra, e que ele estava querendo acabar com quem? Com Jesus Cristo. Ele estava esperando Jesus Cristo vir à terra para acabar com ele, né? Essa era a intenção dele, que Jesus Cristo não se sacrificasse para que ele pecasse, né? Para que ele não pudesse ser sacrifício, e depois sim matá-lo, né? Então, continuando, Apocalipse 12:5. A mulher então deu à luz a um filho e ele está destinado a governar todas as nações com vara de ferro. Então, todas. Quem que está destinado a governar todas as nações? Jesus Cristo. Continuando. Mas seu filho lhe foi tirado e levado para Deus até o seu trono. Jesus Cristo foi levado a Deus até o seu trono. Para quê? Para proteger ele de Satanás. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar para que ela pudesse ser sustentada durante 1260 dias. Ou seja, 1260 dias quer dizer 1260 anos, né? Tá certo? Então, quer dizer que em 1260 anos, que é uma profecia, essa mulher ia ser sustentada, né? Para ser sustentada durante 1260 anos. Então, ele preparou esse lugar para que a igreja dele ficasse escondida, né? Aonde foi isso aí? Isso já aconteceu? Já aconteceu, né? Foi o tempo, né, que Israel era o povo de Deus, né? Tudo teve lá a, essas profecias acontecendo, né? Aconteceu o tempo do povo de Deus no deserto, né? Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos tiveram que lutar contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas como não foi forte o bastante, ele e todos os seus anjos perderam seu lugar no céu. Quem é Miguel? Miguel é o nome também para se dizer Jesus Cristo aqui, tá? Miguel também é Jesus Cristo.
é o arcanjo Miguel, Jesus Cristo, tá certo? Foi ele quem lutou contra Satanás e o expulsou do céu, tá certo? Mas, como não foi forte o bastante, ele e todos os seus anjos perderam seu lugar no céu, como eu já tinha lido antes. O enorme dragão foi expulso. Ele é aquela antiga serpente cujo nome é Diabo ou Satanás e que engana o mundo inteiro. Ele foi atirado para a terra e os seus anjos foram atirados junto com ele. Foi uma terça parte dos anjos que tinham caído do céu. Então ouvi uma forte voz no céu dizer: Este é o momento de vitória do nosso Deus. Agora ele nos demonstrou o seu poder e a sua soberania. Agora o seu Cristo mostrou a sua autoridade, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa diante de Deus dia e noite. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que dera. Eles até estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Por isso alegre-se o céu e vocês que vivem nele, mas aí da terra e do mar, pois vivem nele. Mas aí, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está furioso, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão viu o que tinha sido atirado, que tinha sido atirado para a terra, ele começou a perseguir a igreja, a mulher, que tinha dado à luz ao menino. Mas foram dadas à mulher duas asas de uma grande águia para que ela voasse até o deserto, ao lugar que tinha sido preparado para ela. Lá ela ia ser sustentada durante 3 anos e meio, estaria fora do alcance da serpente. Então a serpente que seguia a mulher lançou água da sua boca como um rio, a fim de fazer com que a mulher fosse arrastada pela correnteza. Porém a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. O dragão ficou furioso com a mulher e foi lutar contra o resto dos seus descendentes dela. Tá? Quem é o resto? O resto é essa igreja, entendeu? A igreja de Deus, ela foi retirada, entendeu? Foi retirada, por quê? Porque estava sendo perseguida por Satanás. Tá? E quem é o resto dos descendentes dessa igreja? Aqueles os quais obedecem os 10 mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Né? E o dragão ficou em pé na praia. E aqui acaba esse versículo aqui, né? Esse capítulo de Apocalipse. Claramente, queridos irmãos, a gente vê aqui, ele falando da mulher verdadeira, sendo perseguida por Satanás, a igreja de Deus sendo perseguida por Satanás, como foi em toda a trajetória, ela foi perseguida. O dragão é Satanás, a mulher é a igreja. Então, Satanás o tempo inteiro ele perseguiu a igreja de Deus. Quando era os judeus, Satanás perseguiu os judeus, contaminou os judeus, fez eles adorar a imagem, fez com que a religião no dia deixasse o povo de Deus. Aí veio o cristianismo e dentro dele o catolicismo. Satanás foi e fez o quê? Poluiu de novo o catolicismo. E aí veio, Deus fez o quê? Colocou novo remanescente ali para lutar pelo protestantismo. Começou a protestar contra a igreja católica dos erros que estavam sendo cometidos. Satanás fez o quê? Fez uma grande Babilônia de religiões, uma confusão gigantesca. Ele contamina novamente até o protestantismo, pois a maioria das igrejas segue as doutrinas da igreja católica, da igreja prostituta, da igreja ao qual pertence a besta. Portanto, cabe vocês, queridos irmãos, depois de tudo isso que eu estou falando aqui, lendo para vocês o que está escrito em Apocalipse, que é um capítulo difícil de se entender, né? A gente sabe que ali é o dragão, que é Satanás, lutando contra a mulher. Tá? Ela foi para o deserto? Foi, por quê? Para se esconder, tá certo? Né? Quando fala em deserto na Bíblia, né? Tá falando sobre um lugar que não era, que não era, como é que fala? Não era habitado, né? Que ele fala, a primeira besta vai surgir do mar, que já veio. A segunda besta, que vem no meio de um povo, que é o povo de Roma, no meio de Roma. A segunda besta vai vir do mar, vai vir da terra, né? Vai surgir da terra, que é onde não tem nada, não tem nada habitado, que era, né, assim, que é Estados Unidos, que a gente fez os Estados Unidos, né? Pelas descrições. Então,
a igreja remanescente, eles se esconderam. Por quê? Porque estavam sendo perseguidos. Então, qual que é essa época aí que está falando que a mãe foi escondida no deserto por mil e tantos anos? Foi quando justamente Constantino assumiu a igreja católica e eles começaram a perseguir Lutero e os Zwingli e outras pessoas, tá? Essa perseguição a qual a igreja ficou escondida, foi porque eles começaram a perseguir quem falava contra o que estava sendo na igreja católica. Então começou a haver uma perseguição. Até que Napoleão Bonaparte foi lá e prendeu o Papa Pio XII, acabando com esse poder que estava perseguindo quem quer que seja que fosse contra a Igreja Católica. Isso aí está em história, é só vocês estudarem que vocês vão ver. Tá? Quanto tempo durou essa primeira, esse tempo papal até a época do Papa Pio XII? Se vocês fizerem a conta, vocês veem, vai ser 1260 anos. Né? Tá certo? Então, gente, a gente vê o quê? Que a Bíblia fala da igreja verdadeira e ainda fala quem é a verdadeira? A que guarda os 10 mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Agora, cabe vocês escolherem guardar os 10 mandamentos ou não. Isso está sendo falado tanto em Apocalipse 12, né? 17, Apocalipse 12, 17, que diz: o dragão ficou furioso contra a mulher e foi lutar contra o resto dos seus descendentes dela, os quais obedecem os 10 mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse 14, 12, ele cita novamente: essa situação exige perseverança da parte do povo de Deus, o qual obedece os 10 mandamentos de Deus e continua a ter fé em Jesus Cristo. Portanto, quem é o povo de Deus? Quem é que segue a Deus? Aquele que segue os 10 mandamentos de Deus e tem fé ou testemunho em Jesus Cristo. Pronto. Está aqui o que nós precisamos saber para servir a Deus. Primeiro ponto, você segue os 10 mandamentos, você compreende os 10 mandamentos como sendo uma lei sagrada de Deus, você compreende o sábado como sendo um dia sagrado de Deus, portanto você é um servo de Deus. Agora, se você não compreende o sábado, Deus pode até te perdoar por ignorância, mas Ele está chamando você para guardar o sábado. Para quem guarda o sábado, temos dádivas. Nós que guardamos o sábado na minha igreja, nós não aceitamos, nós não achamos que nós somos os únicos que seremos salvos, que somos a igreja certa. Não. Mas nós acreditamos que nós temos uma missão especial. Missão essa que diz respeito a levar a mensagem de Deus às pessoas. Nós somos escolhidos com uma missão especial, tá certo? Qual é essa missão especial? Levar a boa obra, pegar, estudar a Bíblia, compreender profundamente, dar estudo bíblico e trazer as pessoas para Deus, tá certo? Isso é importante, praticar as boas obras. A gente é salvo pela graça, a lei não vai salvar ninguém, mas é através de seguir ela que seremos salvos. Por quê? Porque quando você segue esses mandamentos, automaticamente você está seguindo o que Deus quer. Jesus Cristo falou o quê? Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Adorar a Deus acima de tudo é fazer o quê? Adorar somente Ele, não ter imagens para adorar, não usar o nome dele em vão e guardar o sábado. Né? Tem gente que ainda tira sarro, fala guardar o sábado, então vamos guardar no bom, guardar no armário, vamos guardar. Entendeu? Tem gente que tira sarro ainda, entendeu? Do sábado. Não só não, tira sarro. Né? E o que é não usar o nome em vão? É não falar Deus? Não, é você não falar, eu juro por Jesus vivo. Principalmente se for levianamente. Mas você não deve jurar por Jesus vivo. Jura por você mesmo, jura por outras coisas, por Deus não. O nome de Deus não deve ser posto em conversa nenhuma. Entendeu? Isso é usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão também não é só falar o nome dele, mas é você falar que você é uma pessoa de Deus, que você é um cristão e fazer coisa errada. Fazer as coisas erradas e dar mau exemplo às pessoas. Você está usando o nome dele em vão. Entendeu? Por quê? Porque ao invés de você estar fazendo a coisa certa e dando bom exemplo para que as pessoas voltem para Deus, você está dando um bom exemplo. Como, por exemplo, aquele pastor que quebrou a imagem daquela santa lá no palco da igreja, no altar da igreja. Ele usou o nome de Deus em vão. Você entendeu?
Ele usou o nome de Deus em vão. Por quê? Porque ele desrespeitou a fé da pessoa e ele deu um grande exemplo para todos os fiéis da igreja dele e para outras, tá? Ao quebrar aquela imagem, tá certo? É uma imagem de barro só? É, mas tem gente que acredita, então tem que ser respeitado. Então ali ele quebrou esse mandamento. Ele usou o nome de Deus em vão, porque ele está se dizendo um pastor de Deus, um servo de Deus, e ele tem uma atitude lamentável como essa. Entendeu? Então isso é usar o nome de Deus em vão. E aí tem é amar a próximo como nós mesmos. O que é isso? É você honrar teu pai e tua mãe, não roubar, não matar, não adulterar, não dar falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçará. Honrar pai e mãe, o que é? Honrar pai e mãe tem a ver com o mandamento de usar o nome de Deus em vão. É você honrar o nome do teu pai. Por exemplo, Osama Bin Laden, lá, aquele terrorista. O que significa o nome Bin Laden? Bin Laden significa filho de Laden. Entendeu? Laden é o sobrenome do pai dele. Então, Bin Laden é filho de Laden. Ou seja, Osama, filho de Laden, ele fez o quê? Ele fez aquele ato terrorista, matou um monte de gente, ele desonrou o nome do pai dele. Então, honrar pai e mãe significa você honrar o nome do pai e da mãe. Não tem a ver só com você respeitar o pai e a mãe, mas tem a ver com você honrar. Você não falte com honra o nome do seu pai e da sua mãe. Que nem, por exemplo, uma pessoa que eu conheço, que tem o mesmo nome do pai, e numa cidade que não é tão grande, ele foi acabou sendo, usando coisas erradas, né? Sendo dependente químico, ele acabou tentando cometer assalto para poder ter dinheiro para comprar coisa química e acabou sendo preso e manchando o nome da família, o nome do pai dele na cidade, ainda mais que ele tinha o mesmo nome do pai. Você entendeu? Então, ele desonrou o pai dele, então ele descumpriu o quarto mandamento. Além de descumprir também o de não roubar, né? Então ele descumpriu dois mandamentos ali, entendeu? Então ele desonrou o pai e a mãe. Então, desonrar não tem a ver com, como é que fala? Só de respeitar. Respeitar, sim. Tem que respeitar o pai e a mãe, sim. Mas não é só respeitar. É honrar, tem a ver também com isso, tá? E não dar falso testemunho contra o seu próximo, né? Os outros também, claro, mas esse aqui também, só para dar uma explicação, é você não falar que o outro fez uma coisa quando você sabe que ele não fez. Por exemplo, eu vou e quebro, pego o negócio e quebro de propósito. Eu vou lá e faço algo de propósito para prejudicar alguém. Então, vamos supor, joguei álcool na cara de alguém de propósito. Aí eu vou falar, não, foi sem querer. Eu não posso assistir muito, tô falando que eu não fiz, que foi uma coisa que eu fiz. Ou eu pego e faço o seguinte, eu vou fazer o fogão, uma coisa até mesmo sem querer, queimei o pano de prato. Aí eu vou lá e falo, minha mãe pergunta, quem foi que queimou o pano de prato? Fala, foi meu pai. Eu tô dando falso testemunho contra meu pai, estou quebrando esse mandamento, que é o nono mandamento, estou quebrando ele. Pois eu tô dando falando que foi outra pessoa que não fui eu. Quando eu sei que fui eu, entendeu? Ou eu vi que, por exemplo, veio alguém aqui e queimou o pão de prato. Eu vi quem foi, mas eu fiquei quieto. E aí quando minha mãe perguntou, foi meu pai. Então eu tô dando falso testemunho, não fui eu que queimei. Mas eu sei que não foi meu pai, que foi outra pessoa e eu estou falando que foi ele. Então eu tô dando falso testemunho contra o meu próximo. Entendeu? Então, queridos irmãos, esses são os 10 mandamentos que devem ser seguidos. E temos as leis em Levíticos, na Bíblia. Tá? Os 10 mandamentos estão em Êxodo e está em Deuteronômio. E as leis estão em Levíticos. Então, não é leis, é direcionamentos, podemos dizer, né? Que é não comer carnes imundas, essas coisas que nos ensinam a ter uma vida melhor. Falar a respeito de relacionamento, por exemplo, não casar com o irmão. Por quê? Porque, por exemplo, Jacó casou com duas irmãs. E isso provocou uma briga maior ainda do que já tinha entre as duas irmãs. Por quê? Porque as duas irmãs se achavam, como é que fala? Elas já não se bicavam bem. E ainda ele casou com as duas irmãs, mesmo que seja enganado com uma, ele provocou mais desavença ainda entre as irmãs. Casando com as duas. Então ele não poderia casar com duas irmãs. Né? Mas essa lei só foi dada por Deus depois, né? Justamente para evitar a briga em família. Você não pode casar, por exemplo, com a tua madrasta. Por quê? Porque você está vendo a nudez do teu pai e isso não é legal por Deus. Entendeu? Deus não aprova isso. Portanto, nós temos que aprender a respeitar essas leis. Agora, leis civis, né?
nós não precisamos guardar, e as cerimoniais foram abolidas. Essas sim foram abolidas por Jesus Cristo. Porque elas apontavam para o sacrifício de Jesus. Como o sacrifício já foi feito, não tem mais sentido fazer. Tá certo, queridos irmãos? Então eu espero que vocês possam ter entendido que é muito importante que nós sigamos os 10 mandamentos. O fim se aproxima, a besta vai surgir. E qual será a sua decisão? Guardar o sábado, que é a marca do Senhor, ou guardar a marca da besta, que é o domingo? A decisão é sua. Pode ser que a segunda besta não se manifeste na sua vida, mas pode ser no seu filho, no seu neto ou no seu bisneto. Se você guardar desde agora e ensinar os seus filhos a guardar, você vai estar salvando os seus filhos nesse momento. Tá? Fazendo a sua função. Agora, se você não fizer isso e seus filhos se perderem por conta dessa sua falha, Deus vai te cobrar depois. Você vai ser responsabilizada por isso. Tá certo? Não esqueça disso. Responsabilizado e responsabilizado, tá? Não é só falando as duas coisas, porque senão vai falar que eu tô falando da mulher, não é só da mulher, o homem também é responsável, tá? Os dois são iguais, inclusive, tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Guarde o sábado. A Bíblia é clara quanto à guarda do sábado. Nós estamos vendo isso aqui, ó, em Apocalipse. Apocalipse é no Velho Testamento? Não, é no Novo. Portanto, João fala para guardar os 10 mandamentos, tá certo? Quem é remanescente do povo de Deus, da igreja de Deus? Aqueles que guardam os 10 mandamentos e têm testemunho de Jesus Cristo. Acabou. Não tem mais nada a dizer, tá bom? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Falou, queridos irmãos. Até mais.